A palavra nos ensina em Isaías 40:31 que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essa promessa não é poesia vazia, é direção espiritual. É lembrete de que nossa força não vem apenas do descanso físico, mas da confiança depositada em Deus. Quantas vezes tentamos correr sozinhos? Quantas vezes nos sobrecarregamos tentando provar valor, tentando resolver tudo com nossas próprias mãos? E mesmo assim, nos sentimos cansados. O cansaço da alma não se resolve apenas com sono. Ele se resolve com rendição. Quando esperamos no Senhor, não estamos sendo passivos, estamos sendo dependentes. E dependência em Deus não é fraqueza, é sabedoria. Talvez haja alguém ouvindo esta mensagem que já se sente exausto antes mesmo de começar o dia. A mente acelerada, o coração apertado, as preocupações acumuladas. Mas hoje é oportunidade de troca. Entregamos o peso e recebemos força. Entregamos a ansiedade e recebemos paz. Entregamos o medo e recebemos coragem. Esperar no Senhor não significa cruzar os braços. Significa caminhar sabendo que Ele está à frente. Significa dar passos, mesmo pequenos, confiando que não estamos sozinhos. A águia não voa batendo asas o tempo todo. Ela aproveita as correntes de ar. Assim também nós precisamos aprender a descansar nas correntes da graça. Senhor, hoje colocamos diante de Ti nossos limites. Reconhecemos que não damos conta de tudo. Reconhecemos que precisamos da Tua direção. Renova nossas forças onde estamos fracos. Fortalece nossa fé onde estamos inseguros. Ajusta nossa visão quando estivermos focados apenas no problema. Há sonhos que parecem distantes. Há promessas que parecem demoradas. Há respostas que ainda não chegaram. Mas a Tua palavra não falha. Se Tu disseste que renovaríamos as forças, então renovaremos. Se disseste que correríamos e não nos cansaríamos, então existe uma energia espiritual disponível para nós. Se hoje houver desafios, que haja também discernimento. Se houver batalhas, que haja coragem. Se houver lágrimas, que haja consolo. Que não caminhemos guiados apenas pelas emoções do momento, mas pela certeza da Tua presença constante. Espírito Santo, sopra a vida onde há cansaço emocional. Há pessoas lutando em silêncio, sorrindo por fora, enquanto por dentro estão quase desistindo. Vai ao encontro delas agora. Recorda que há força disponível. Recorda que há esperança viva. Recorda que o céu ainda trabalha a favor daqueles que confiam. Não queremos viver apenas sobrevivendo. Queremos viver fortalecidos. Não queremos acordar apenas para cumprir tarefas. Queremos acordar para cumprir propósito. E propósito exige força renovada, visão ajustada e fé ativa. Se o passado tentar nos lembrar das quedas, lembra-nos que ainda estamos de pé. Se o medo do futuro tentar nos paralisar, lembra-nos que Tu já estás lá. Se o presente parecer pesado demais, lembra-nos que Tua graça é suficiente para hoje. A águia sobe acima da tempestade. Talvez o segredo não seja esperar que a tempestade acabe, mas aprender a voar acima dela. E isso só é possível quando nossa confiança está firmada em algo maior que as circunstâncias. Hoje escolhemos confiar, escolhemos entregar o controle, escolhemos depender, não porque não temos capacidade, mas porque reconhecemos que a verdadeira força vem de Ti. E quando a força vem de Ti, ela não se esgota facilmente. Renova nossa mente, para que pensamentos negativos não dominem nosso dia. Renova nosso coração, para que mágoas antigas não ditem nossas decisões. Renova nossa visão, para que enxerguemos além do que é imediato. Que possamos correr sem nos cansar espiritualmente. Trabalhar sem perder a paz. Servir sem perder a alegria. Lutar sem perder a fé. Porque quem espera no Senhor não vive apenas pela lógica humana, vive pela confiança sobrenatural. E ao final deste dia, quando olharmos para trás, que possamos reconhecer, houve desafios, mas também houve sustento.
houve pressão, mas também houve graça. Houve momentos difíceis, mas houve força renovada. Pai, entregamos este dia em Tuas mãos. Que cada passo seja guiado, cada decisão seja alinhada e cada palavra seja temperada com sabedoria. Se tropeçarmos, levanta-nos. Se desanimarmos, reacende-nos. Se cansarmos, renova-nos. Nós declaramos: nossa força vem do Senhor. Nossa esperança vem do Senhor. Nosso sustento vem do Senhor. E porque esperamos em Ti, subiremos. Porque esperamos em Ti, não desistiremos. Porque esperamos em Ti, caminharemos firmes. Que este seja um dia marcado por renovação interior. Que seja um dia em que a fé fale mais alto que o medo. Que seja um dia em que a confiança vença a ansiedade. E que, acima de tudo, possamos sentir a Tua presença real, constante e sustentadora. Pois quando Tu estás conosco, até o caminho mais difícil se torna possível. Renova-nos, Senhor. Fortalece-nos, guia-nos, e que hoje vivamos não pela nossa força limitada, mas pela Tua força infinita. Continuamos então diante dessa presença que sustenta, que fortalece e que conduz cada passo da nossa jornada. Porque quando reconhecemos que nossa força vem de Deus, algo muda dentro de nós. O peso que antes parecia impossível de carregar começa a se tornar mais leve. Não porque os problemas desapareceram, mas porque já não caminhamos sozinhos. A vida muitas vezes nos ensina a correr sem parar, a produzir, a responder expectativas, a provar valor constantemente. Mas a alma não foi criada para viver nessa corrida sem pausa. A alma foi criada para viver em comunhão com o Criador. E quando nos reconectamos com essa verdade, encontramos descanso mesmo no meio da batalha. Talvez hoje existam decisões importantes diante de você. Talvez haja caminhos que parecem confusos, portas que ainda não se abriram, respostas que ainda não chegaram. Mas Deus não guia apenas aqueles que têm tudo resolvido. Ele guia também os que caminham com dúvidas, desde que caminhem com fé. Há momentos na vida em que não conseguimos enxergar o caminho inteiro. Só vemos o próximo passo. E tudo bem. A fé nunca foi sobre enxergar tudo, mas sobre confiar naquele que vê tudo. Pense em quantas vezes você já enfrentou situações que pareciam impossíveis. Momentos em que você pensou que não conseguiria continuar. Ainda assim, você chegou até aqui. Isso não aconteceu por acaso. Existe uma mão invisível conduzindo sua história, protegendo você de perigos que nem percebeu e abrindo caminhos que você jamais imaginou. Deus trabalha muitas vezes no silêncio. Enquanto pensamos que nada está acontecendo, Ele está organizando detalhes, alinhando circunstâncias, preparando encontros, ajustando tempos. O céu nunca está parado. E talvez esse seja um dos maiores aprendizados da caminhada espiritual. Confiar mesmo quando não vemos. Continuar mesmo quando não entendemos. Permanecer mesmo quando tudo parece incerto. Porque quando a nossa confiança está em Deus, nossa segurança não depende das circunstâncias externas. As circunstâncias mudam, as pessoas mudam, os planos mudam. Mas Deus permanece o mesmo. Ele continua sendo o Deus que levanta quem caiu, o Deus que restaura quem se perdeu, o Deus que reacende esperança em corações que quase desistiram. Talvez você esteja em uma fase de espera. E esperar pode ser difícil. A mente começa a questionar, o coração começa a duvidar, o tempo parece passar devagar demais. Mas a espera em Deus nunca é vazia. Ela sempre está produzindo algo dentro de nós. Enquanto esperamos, nossa fé amadurece, nosso caráter é moldado, nossa visão se amplia. Deus não está apenas preparando aquilo que você espera, Ele também está preparando você para aquilo que está por vir. Há promessas que exigem maturidade para serem sustentadas. Há responsabilidades que exigem crescimento interior. Por isso, muitas vezes, o processo é tão importante quanto o resultado. E enquanto esse processo acontece, Deus nos convida a confiar um dia de cada vez. Não precisamos resolver o ano inteiro hoje.
Não precisamos entender todo o futuro agora. Precisamos apenas caminhar com fidelidade no presente. Cada dia traz sua própria oportunidade de recomeço. Cada manhã carrega uma nova possibilidade de escolha. Escolher confiar, escolher perdoar, escolher continuar. Talvez haja feridas que ainda doem, palavras que ficaram marcadas, situações que deixaram cicatrizes. Mas as cicatrizes não são sinais de derrota, são sinais de sobrevivência. Elas contam a história de alguém que passou pela dor e continuou caminhando. E Deus é especialista em transformar cicatrizes em testemunhos. Aquilo que um dia foi motivo de lágrimas pode se tornar fonte de encorajamento para outras pessoas. Aquilo que um dia parecia apenas perda pode se transformar em aprendizado profundo. Nada está desperdiçado nas mãos de Deus, nem as lágrimas, nem as lutas, nem os momentos difíceis. Ele é capaz de pegar pedaços quebrados da nossa história e transformá-los em algo novo, em algo significativo, em algo que tenha propósito. Por isso, não subestime o que Deus pode fazer com a sua vida. Não subestime o que Ele pode reconstruir. Não subestime o que Ele pode restaurar. Às vezes, olhamos para nós mesmos e vemos apenas limitações. Vemos falhas, imperfeições, erros do passado. Mas Deus não olha apenas para o que fomos. Ele olha para aquilo que ainda podemos nos tornar. Ele vê potencial onde nós vemos fraqueza. Ele vê futuro onde nós vemos confusão. Ele vê propósito onde nós vemos apenas rotina. E quando começamos a enxergar nossa vida através dessa perspectiva divina, algo muda dentro de nós. A esperança começa a crescer novamente. A esperança não é ingenuidade. Esperança é confiança fundamentada em quem Deus é. Se Ele já foi fiel antes, continuará sendo. Se Ele já abriu caminhos antes, continuará abrindo. Se Ele já sustentou você até aqui, continuará sustentando. Talvez o próximo capítulo da sua história ainda esteja sendo escrito. Talvez existam coisas boas que você ainda nem imagina, portas que ainda vão se abrir, pessoas que ainda vão cruzar seu caminho, oportunidades que ainda vão surgir. Deus não terminou de escrever sua história. Mesmo quando parece que tudo está parado, a narrativa continua avançando. Enquanto essa história se desenvolve, somos convidados a viver com gratidão. Gratidão não apenas pelas grandes conquistas, mas também pelos pequenos milagres diários. O simples fato de respirar, o simples fato de acordar, o simples fato de ter mais um dia para tentar novamente. A gratidão transforma a forma como enxergamos a vida. Ela muda nossa perspectiva. Quando somos gratos, começamos a perceber bênçãos que antes passavam despercebidas. Pequenos sinais de cuidado, pequenos gestos de amor. E esses pequenos sinais nos lembram de algo muito importante. Deus está presente nos detalhes. Não apenas nos grandes momentos, mas também nas pequenas partes do dia. No silêncio da manhã, na conversa inesperada, na ideia que surge de repente, na paz que invade o coração sem explicação. Tudo isso são formas sutis de cuidado divino. Por isso, continue caminhando, continue confiando, continue acreditando que há mais pela frente. A jornada pode ter desafios, mas também tem crescimento. Pode ter lutas, mas também tem vitórias. E cada passo dado com fé aproxima você do propósito que Deus preparou. Não desista agora. Não pare no meio do caminho. Não permita que o medo fale mais alto que a esperança. Respire fundo. Levante a cabeça. Dê o próximo passo. Mesmo que seja um passo pequeno, ainda é um avanço. E enquanto você continua avançando, lembre-se de que não está sozinho nessa caminhada. A presença de Deus continua ao seu lado, sustentando, guiando e fortalecendo. Ele vê seu esforço, Ele conhece seu coração, Ele entende suas lutas. E no tempo certo, tudo aquilo que hoje parece confuso começará a fazer sentido. Até lá, continue caminhando. Continue acreditando que o melhor ainda pode acontecer.